gente volta agora a falar sobre a CPI da pandemia, que deve votar amanhã o requerimento de convocação do governador do Rio, Cláudio Castro. Vamos à capital fluminense novamente. Paula Martini, é com você. Carla, o depoimento do ex-governador Wilson Witzel na semana passada foi quente, abriu uma nova frente de apurações na CPI e, por isso, a convocação do atual governador Cláudio Castro foi colocada em pauta. E, segundo ex-integrantes da Saúde, Witzel já teria ainda uma estratégia para atribuir ao filho do presidente Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, o controle de hospitais administrados pelo Ministério da Saúde aqui no estado do Rio de Janeiro. Sobre esse assunto, a gente já conversa ao vivo com a Camila Portes, que traz os detalhes para a gente. Camila, boa tarde. Boa tarde, Paula. É isso, como adiantou o nosso analista Leandro Rezende, Wilson Witzel pretende atribuir supostas indicações a cargos de hospitais federais aqui no Rio de Janeiro. Segundo esses ex-integrantes da saúde, pelo menos há uma linha argumentativa aí de Wilson Witzel para atribuir essas indicações a 6 hospitais federais aqui do estado. Flávio Bolsonaro respondeu às acusações, essas supostas indicações, negou todas elas, chamou Wilson Witzel de criminoso e mentiroso e falou ainda que o Wilson Witzel precisará provar, caso contrário, será processado. Mas agora o G7 quer aí buscar provas sobre essas possíveis indicações, um possível loteamento da rede federal por parte de aliados de Jair Bolsonaro. Com isso, o nome do atual governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, foi aí colocado em pauta. Essa votação vai acontecer nesta terça-feira. Cláudio Castro disse que não vê motivos para ir depor à CPI da pandemia. Mas caso isso aconteça, vai ver com a sua defesa se vai recorrer ou não a essa convocação. Ele disse que não vê motivos, mas caso vai traçar aí uma linha de defesa junto com sua defesa para depor na CPI. Eu volto com vocês. Obrigada, Camila Portes, trazendo aí então as informações sobre essa convocação de Cláudio Castro. Eu vou chamar o Leandro Rezende. Leandro Rezende, a gente pensa que o Cláudio Castro estava igual aquele personagem famoso da época, né, antiga da televisão, aqueles assim, ai meu Deus, eu já me descobriram aqui, eu estava tão quietinho, né, aqui no cantinho, já foi envolvido pelo homem-bomba, o Wilson Witzel. A gente não sabe, né, o quanto isso está repercutindo aí no Rio de Janeiro, chamar o governador do Rio para depor. O que é que você tem para contar para a gente? Olha, Carla, como a Camila estava trazendo, né? O que o governador disse na semana passada, quando o nome dele surgiu no depoimento de Wilson Witzel, é que ele não vê a necessidade de prestar depoimento, não vê o que tem a esclarecer. Mas o que os senadores estão dizendo? Como o Wilson Witzel deu uma versão ali muito enfática, lançou suspeitas sobre o fato de Cláudio Castro estar fora do Rio de Janeiro quando ele foi afastado em agosto de 2020, então os senadores querem ouvir a versão do atual governador do Rio de Janeiro. O que a gente vai ter amanhã na CPI, Carla, durante a parte ali da discussão dos requerimentos de votação, é um dia que o Rio de Janeiro vai ser muito assunto. São 10 requerimentos a serem discutidos amanhã envolvendo o Rio de Janeiro de alguma maneira. Tem esse requerimento para discussão de uma nova audiência com o ex-governador Wilson Witzel, só que dessa vez uma audiência secreta. Witzel seria ouvido em sigilo. Também tem esse requerimento para ouvir o governador Cláudio Castro e ouvir também o atual secretário estadual de saúde, Alexandre Kiep. Esse é um requerimento feito pelo senador Randolfo Rodrigues, que é vice-presidente da CPI da pandemia. Ele quer ouvir o atual secretário de saúde para saber sobre a participação das organizações sociais de saúde na gestão aqui dos hospitais do Rio de Janeiro. E aí, além disso, tem um conjunto de requerimentos, são 7 requerimentos apresentados todos pelo senador Alessandro Vieira para tentar afastar, os sigilos bancário, fiscal e telemático dessas organizações sociais que o Wilson Witzel jogou luz no depoimento que prestou à CPI da pandemia. Essas organizações sociais são empresas contratadas pelo Estado para fazer a gestão de várias unidades de saúde. Esse é um modelo que causa muito polêmica aqui no Rio de Janeiro, está inclusive na raiz das investigações contra o Wilson Witzel. O ex-governador,
durante o depoimento da CPI. Jogou luz sobre esse assunto, disse que havia muito que se pesquisar sobre supostas relações aí pouco republicanas dessas organizações sociais, e os senadores elaboraram uma bateria de requerimentos, a ver se esses requerimentos serão aprovados e o que eles podem trazer de novo para as investigações da CPI. Carla.